Boa tarde, meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma meditação do nosso estudo. Estamos estudando sobre o profeta Daniel e o tema A Festa da Morte. A Festa da Morte. Pensei nesse tema porque em 1974 eu tinha 1 ano de idade. Um grande pregador, o pastor Billy Graham, dos Estados Unidos, estava aqui no Rio de Janeiro e estava acontecendo uma festa popular. Então ele pregou esse tema nesse capítulo e a gente vai estar também meditando aqui, também nesse capítulo. Eu já li bastante, se você ainda não leu, você pode estar meditando em casa, no capítulo 5 do profeta Daniel, o livro de Daniel. Então havia passado 25 a 30 anos aproximadamente da morte do grande rei Nabucodonosor. A glória da Babilônia entra em declínio. Evil-Merodach, seu filho, reinou por 2 anos e foi assassinado. E Neriglissar, seu cunhado, foi seu sucessor, reinou 4 anos também. O próximo rei foi filho de Neriglissar, seu nome Laboche-Marduk, que foi deposto pelo partido sacerdotal 9 meses depois. Por fim, Nabonidos e seu filho Belsazar. Nabonido foi casado com a princesa, filha de Nabucodonosor, eu não me lembro do nome, mas Belsazar era neto de Nabucodonosor. O texto ali, Daniel fala filho, seu pai, mas era um costume oriental realmente, porque era um patriarca, aquela pessoa muito importante ali da família, foi um grande homem, um grande rei. Para a gente estar situando aí, havia passado 25 a 30 anos da morte e entra então o Império Romano, o Império Babilônico começa a entrar em declínio, como na visão lá das imagens, isso estava acontecendo. Então a parte histórica, primeiro ponto que eu gostaria de estar meditando com você, na parte histórica, que acontece ali uma festa estranha, O rei banqueteava, com 1000 dos seus nobres, juntamente com suas mulheres, suas concubinas e muitos outros convidados, enquanto os inimigos estavam à porta. O Império Medo-Persa, a junção de 2 povos, Ciro, o persa, e Dario, o Medo. Então estavam unidos, começando a surgir esse império, e eles estavam ali zombando dos inimigos, porque eles confiavam no seu poder, no seu poderio, nas muralhas, que era uma muralha que eles acreditavam intransponível, e que não teriam problema. Então estava ali comemorando uma cidade grandiosa. Babilônia era uma cidade, um país também, e existia ali aproximadamente 1.200.000 pessoas dentro daquela cidade, aquelas muralhas, e eram muralhas assim, tão grandes que 3 carros aparelhados passavam no topo daquela muralha, aquelas muralhas, um ao lado do outro. Então 3 carros de guerras passavam ali. Então era uma muralha realmente, e eles estavam confiando nisso, nesse poder, o poderio bélico da Babilônia, não sabendo o que estava acontecendo, o plano, o propósito de Deus. A segunda coisa que eu aprendo é sobre a escrita na parede. O que acontece ali, a partir do verso 5 a 16, eles estavam todos reunidos naquela grande festa, se banqueteando, festejando ali com muitas bebidas, regrada bebida, a sexo, a imoralidade, idolatria, tudo isso acontecia, e oferecendo ali tudo aquilo aos seus deuses, E não satisfeito ainda, eles trazem, Belsazar manda trazer os utensílios que era usado na casa de Deus, lá em Jerusalém, no templo, que foi roubado do templo, para poder ser usado naquela festa ali, zombando, do Deus de Israel, uma forma de zombar de Deus. Então ele fez isso, algo realmente complicado, mas ele fez.
E durante aquela festa aparece uma mão na parede, né, sem auxílio de braço, e começa a escrever. Começa a escrever Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E eles, né, creio que era a língua que eles entendiam, né, era o aramaico. Porém, eles não entendiam, eles não podiam interpretar, porque não tinha consoantes, e eles também não podiam entender, porque era algo que Deus não permitia, porque só o profeta mesmo, o profeta Daniel, que tinha uma linha, né, de comunicação com Deus, direta com Deus, que poderia entender. Deus revelou a ele o significado daquelas palavras ali. Então, o terceiro ponto, a repreensão de Daniel, a partir do verso 17 e 24. É muito interessante, né? Que Daniel começa a discursar ali para Belsazar, falando que Nabucodonosor ele foi um grande rei. E tudo aquilo que ele conquistou, né, porque Deus usou ele, glorificou a Deus, Deus o humilhou. Nabucodonosor era um homem também muito orgulhoso, mas Deus foi quebrantando Nabucodonosor aos poucos, e ele realmente reconheceu, Deus o humilhou, e ele converte a Deus, ele reconhece que Deus, o Deus de Israel, é o único Deus, Criador do céu e da terra, o Deus que levanta, né, que exalta e que humilha. E ele começa então a falar da grandeza de Deus, e tudo aquilo Belsazar sabia, ele conhecia, porque estava escrito, estava registrado sobre a conversão, né, de Nabucodonosor, seu avô, chamado de pai, mas era avô, ao Deus de Israel. E ele também conhecia os jovens que foram levados cativos. Ele sabia de toda a história daqueles jovens que não se dobraram diante da imagem, não se curvaram diante da imagem. Nabucodonosor fez. Ele sabia de tudo aquilo. E Daniel começa a falar. Então é uma parte, uns versículos assim que eu acho muito importante. A gente poderia até ler um pouco. Está lá na partir do verso 17, do capítulo 5, mas vou estar lendo aqui. Mais para frente, 22. E tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, como eu disse, não era filho, era neto, mas era um costume oriental, era um patriarca. Teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê e não ouve, nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu essa escritura. Então foi aqui o discurso de Daniel, né, que foi mudado seu nome também para Beltesazar, bem parecido, né? Mas Daniel começa a falar com ele acerca daquilo que, né, o Deus dos céus, aquele, né, em que pertence a sua vida, você não deu glória, não glorificaste, zombaste de Deus, porque pegou os utensílios da casa de Deus, coisa que Nabucodonosor não fez. E ele então, aquele jovem orgulhoso, aquele jovem que recebeu tudo de mão beijada, de graça, que não conquistou aquele reino, mas que ganhou, né, mediante herança. Ele era um hedonista, né, um jovem que estava em busca da felicidade, do prazer, mas que estava debochando dos seus inimigos, em vez de estar ali lutando, trabalhando, protegendo o seu reino, as famílias que estavam sob a sua responsabilidade, estava vivendo sem responsabilidade, ali celebrando, festejando, né, enquanto os inimigos estavam à porta. Então a interpretação, o quarto ponto que eu gostaria de estar falando, a partir do 25, verso 25 e 29, é a interpretação. E aquela escrita estava escrito o seguinte: Mene, Mene, né, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, Mene, Mene, número, contado, contado, e chegou ao fim. Que Deus contou o seu reino e
chegou ao final, né? Chegou ao final, reta final, a oportunidade passou, né? Tudo está acabado. Deus conta, Deus está contando, né? Não sabemos o nosso tempo aqui na terra, mas sabemos que um dia tudo vai passar. E esse tempo está sendo contado. Está lá no Salmo, né, 139, que nossos dias foram contados. E Deus sabe, né, quando isso vai terminar. Mas nós precisamos estar preparados. Aquele jovem não estava preparado porque ele não confiava no verdadeiro Deus. Ele confiava numa entidade, num Deus falso, que era Marduk, né, ou Bel, que era uma entidade que eles adoravam, mas por trás de uma entidade, de um ídolo, está Satanás, né, que quer receber adoração. Né? Se você não adora a Deus, mas se prostra diante de uma imagem, com certeza você está adorando um demônio, você está adorando Satanás. Então não faça isso. A idolatria é pecado. Não se prostra diante de nenhuma imagem, porque é proibido por Deus. Deus não divide a glória dele a ninguém. Nós podemos adorar aquilo que nós vemos, mas o que nós não vemos, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podemos adorar a Deus, sim, em espírito e em verdade. Não podemos ver, mas podemos adorar o verdadeiro Deus. Então, Tekel, pesado foste na balança, e chegado e achado em falta, né? Em Salmo também fala que todo homem, seja rico ou pobre, ele é pesado na balança, e ele é achado em falta. Salomão diz que não há homem que não peque, que todo homem é vaidade. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Então todo homem é achado em falta. Muitas pessoas confiam em guardar os mandamentos, os 10 mandamentos. Não, eu vou guardar os 10 mandamentos, eu vou fazer boas obras, eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não adianta, porque se você não atinge os 100%, né, você não consegue. Se você não move a balança de Deus, você não vai chegar na glória, você não vai chegar no céu, porque só podemos mover a balança de Deus se Jesus subir conosco na balança. É você confiar no sacrifício, naquilo que Ele fez por nós. Nós não podemos dar nada a Deus. Nós só podemos receber de Deus aquilo que Ele fez por nós. Jesus já fez tudo. A salvação de Cristo, ela é completa lá na cruz, quando nós confiamos no seu sacrifício e arrependemos. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele é o único caminho para o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade, Ele é a vida. Muitas pessoas, não, mas existe verdade também em outras religiões, né? Muitos buscam o caminho da religião. E a palavra de Deus fala em Provérbios que há caminhos que o homem parece ser direito, mas o final dele é caminho de morte. Religião não salva ninguém. Pode ter um resquício, sim, de verdade, mas a verdade absoluta, ela está somente em Jesus Cristo. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quer mover a balança de Deus, da justiça de Deus, é convidar Jesus para subir na balança. Somente Ele pode mover essa balança. Somente Ele satisfaz a justiça plena do Pai, daquilo que Deus escolheu, que satisfaz a justiça de Deus, né? Aquilo que Deus prescreveu em Sua palavra, o sistema que Deus estabeleceu para salvar o homem. Jesus Cristo é aquele que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos, se nós quisermos ter certeza da vida eterna, da salvação. O parsim, dividido foste e dado aos medos e aos persas, né? Dividido foste. Então o reino seria dividido, tirado, né, da mão de Belsazar, e seria dividido, entregue aos medos e aos persas. Ciro era um persa
que era, vamos dizer assim, o imperador geral, e Dario era o rei, que seria o rei ali da Babilônia. Era a junção desses dois impérios, desses dois povos, né, que se tornaria agora um grande império. E por que então, quando, né, Belsazar, ele conversa ali com Daniel, que iria presenteá-lo, né, com todas aquelas coisas, iria deixá-lo ali rico, né, ia fazer ele o terceiro no reino. Por que ele não ofereceu o segundo no reino? Porque ele não poderia oferecer. Porque Nabonido, seu pai, era o primeiro, e ele era o segundo, e Daniel seria presenteado, exaltado como o terceiro no reino, e isso realmente aconteceu. Mas Daniel não estava preocupado em receber dádivas do mundo, prêmio, né? Daniel, ele era fiel ao Senhor, e ele falou aquilo que Deus realmente falou no seu coração, para que ele falasse. Ele foi ousado e falou a verdade, mas não houve tempo, foi algo assim repentino, a destruição veio. A queda da Babilônia, o quinto ponto, a queda da Babilônia, verso 30 e 31. Como que aconteceu? Segundo os historiadores, né, o Dario, ele fez uma grande obra. Ele desviou o grande rio Eufrates. E desviando o rio, ele conseguiu, juntamente ao exército, né, passar debaixo das muralhas, pelo leito do rio. E ele entrou naquela mesma noite a Babilônia caiu e Belsazar foi assassinado, foi morto. Porém, Nabonidos, ele estava viajando. É possível que tudo indica que ele foi buscar ajuda na Arábia, os povos da Arábia, né, outros povos, e para poder voltar e guerrear, né, contra o império, né, contra aquele império que estava surgindo. Então ele saiu. Outros dizem que ele saiu porque ele adorava um outro deus, que não era o deus babilônico, Marduk, ou, né, aquele deus Bel, mas ele adorava o deus Lua, né, Zin, e possivelmente ele estava doente, então ele foi para outro lugar, né, porque ele teve ali um sonho, possivelmente foi isso, ele teve um sonho. Então a gente chega aqui, a pensar sobre isso, um desafio pessoal. Nós vivemos também nesses dias, dias de celebração, dia de festa, em que as pessoas estão exaltando o inimigo, exaltando Satanás, debochando de Deus. A gente vê isso acontecendo em nossos dias, debochando também das autoridades constituídas por Deus. A gente vê isso acontecendo também nesses dias de celebração de festa do mundo, né? E Belsazar, ele é figura do mundo, né? Do hedonismo, em busca da felicidade, do prazer acima de qualquer coisa, acima de tudo. E a gente percebe nesse tempo, né, quantas pessoas estão perdendo as suas vidas, partindo para a eternidade sem Deus. E nesse tempo de festa, de carnaval, talvez você fale assim, mas todo dia morre pessoa, com certeza. Cada, né, minutos, né, pessoas morrem. Mas nessa época de carnaval, aqui no nosso Brasil, no nosso país, a gente vê esse crescimento assim de algo assim, de forma assim muito assustadora. A estatística de morte na época do carnaval é muito, né, devido à violência, devido ao uso de drogas lícitas e ilícitas, né, acidentes, mortes assim, né, de assassinatos, roubos, estupro, e cresce muito nessa época. Então, infelizmente, isso acontece. As pessoas, elas, de certa forma, parece que elas buscam realmente, né? É lamentável nesse tempo o que a gente vê, né? As coisas que acontecem. As pessoas celebrando, né, essa festa e debochando, né, de Deus, zombando, né, de Deus, zombando da palavra de Deus. E é muito triste a gente ver isso. Ontem eu dei uma saída
fui até a cidade de Porciúncula e passei por duas pessoas, dois velórios, um jovem que tirou a própria vida, suicidou, outro que foi atropelado, outra pessoa foi atropelada ali na atividade e já no caminho. Então, uma época em que muitas pessoas perdem a vida e partem para a eternidade. Muitos partem para a eternidade sem Deus, porque estão vivendo na ilusão. O pecado, ele cega as pessoas. Assim como Belsazar, lá na Babilônia, ele estava celebrando aquela festa ali, aquela orgia, né, celebrando o pecado, a festa da morte, e estava cego. Os inimigos estavam em volta, os inimigos estavam cercando a cidade, estavam entrando, né, debaixo das muralhas, e estava em perigo de morte, e eles não percebiam isso. Ele estava cego, porque o pecado cega as pessoas. Muitas pessoas perdem a família nessa época de festa, porque estão cegas, perdem o emprego, e a gente vê isso, né? Hoje mesmo eu vi aí na internet as pessoas vivendo ali, festejando, aqueles grupos apertados, pulando, né? Parece que na Bahia, Salvador, e homens beijando na boca de homem, mulher, né? Aquela coisa horrível, igual animais, né? Enjaulados ali, animais dentro do curral. Então é o ponto que o ser humano chega, porque o inimigo, Satanás, ele cega as pessoas, o pecado cega as pessoas, né? E não houve tempo, foi algo assim muito repentino. E Daniel, ele fala, e você sabendo de tudo isso, você não se arrependeu, você não deu glória a Deus, pelo contrário, você fez diferente, né? E o seu tempo passou, chegou ao final, o tempo chegou ao final. Então a oportunidade passa, a misericórdia de Deus também, ela tem um limite. Lá em Gênesis fala, Deus falando, né? Meu espírito não contenderá, né, com o homem para sempre, né? Seu tempo será de 120 anos. Então foi o juiz de Deus lá em Gênesis, antes de acontecer aquele dilúvio. Então foi isso que aconteceu. E isso também há de acontecer, porque Jesus está voltando. E muitos serão pegos de surpresa. Assim como quando a igreja será arrebatada deste mundo, virá uma grande tribulação. O juiz de Deus cairá sobre, né, os pecadores. Então, se você ainda não serve ao Senhor, se você não tem certeza da sua salvação, da vida eterna, pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Rende-se ao Senhor. Entrega sua vida ao Senhor Jesus. Vale a pena servir ao Senhor. Eu lembro do tempo da minha conversão. Eu gostava muito de carnaval, né? Eu não perdia a festa de carnaval. Então, nessa época, assim, era loucura realmente, né? Muitas vezes vestir de mulher, né? Vários homens, né, vestiam de mulher, e a gente ia para a rua e ficava ali. Então é uma cegueira. Algumas vezes coloquei máscara de monstro. Certa vez, uma igreja, Assembleia de Deus, próximo à minha casa, eu tinha algumas irmãs ali uma vigília de oração no dia de carnaval, e eu escondi no escuro e fiquei esperando aquelas irmãs sair. Duas irmãs saíram, duas servas de Deus saíram ali da igreja, e eu com aquela máscara de monstro na cara, eu pulei em cima de uma delas e sacudi, né, e dei um assovio ali, que aquela máscara assoviava, né? Aquela senhora quase desmaiou, né? Eu quase matei a mulher ali de susto, e a outra começou a gritar, né? E então, e certa vez, após a minha conversão, alguém da minha família, até a minha própria mãe, falou, né, que eu estava perdendo a minha vida, a minha juventude, porque esse negócio de igreja, né, que eu não precisava ser assim, não precisava deixar de fazer as coisas que eu gostava, né? Então, eu ouvi minha mãe, porém entrou no ouvido e saiu no outro, porque eu continuei na igreja e lendo a palavra de Deus, Deus foi tirando aquelas coisas que eu gostava de fazer, né? Que era bebida, que era
aquelas farras, né, as festas, as danças, tudo aquilo, né, que eu tinha prazer, que a minha vida, meu prazer era aquelas coisas. E hoje a minha alegria, o meu prazer é estar com a minha família, é adorar o Senhor, é servir ao Senhor, é ler a palavra de Deus, é orar, né, é testemunhar do Evangelho, essas coisas que, né, e amar as pessoas. Então é importante isso na vida do cristão, e a vida da gente muda. Precisa mudar realmente. É uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deixa essa festa de lado, porque a festa de carnaval não é, né, isso não vem de Deus, né, vem de Satanás. Vem para poder tirar a sua cegueira, para poder tirar a sua vida. Né? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida plena. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.